Olá, muito boa tarde a todas e todos. Sejam muito bem-vindos aí. Professor Rolando, obrigado aí pelo convite, estar participando aí junto com o senhor dessa disciplina. PF 5710, otimização estrutural. Não vou errar, não, o Tá nome. bom. Tá certo. Vamos, então, às apresentações de slide. Senão vai ficar muito repetitivo algumas coisas. Eu vou abrir o slide aqui e, na sequência, eu compartilho já minha tela para a gente poder ir conversando sobre o assunto. Essa aula é dividida em 3 grupos de slides aqui. O primeiro grupo de slides é baseado no material aí da própria Poli, depois no final lá vou dar os créditos direitinho, tá? Mas, basicamente, qual que é a ideia? É a gente mostrar o que é a otimização topológica e como que ela evoluiu e como que ela pode ser útil para nós hoje na engenharia de estruturas. Como que ela é muito útil, né? Eu confesso que otimização topológica das otimizações é a que eu menos faço no meu dia a dia. Eu uso muito a otimização para minimizar funções de modo geral, encontrar equações para modelos simplificados, resolver problemas de minimização de volume, mas a otimização topológica dessa forma aqui, tem alguns trabalhos que a gente já fez, mas confesso que não é bem na minha praia na otimização. Bem, posto isso, vamos lá. Vamos falar aqui o que é otimização topológica, um conceito e um breve histórico, os principais métodos disponíveis para a gente poder aplicar aí lá eu de novo, a otimização topológica, a formulação de compliance, que é a formulação mais utilizada, e tem um algoritmo também para calcular as derivadas lá, que depois eu vou falar um pouco sobre a análise de sensibilidade, que consome muito tempo computacional. Então, tem uma formulação do algoritmo SIMP, se você falar em português. E, por último, vamos falar de algumas aplicações aí. Vamos falar, de um modo geral, sobre a evolução da engenharia, de estruturas, principalmente. Na antiguidade, a gente tinha aqui métodos experimentais, onde a gente tinha aqui guindastes rudimentares, onde as pirâmides do Egito empilharam pedras, tiveram que fazer rampas aqui, empurrar pedra, no sentido de construir uma estrutura estável, com o menor volume possível, dada a técnica, e que tivesse as finalidades, no caso, era uma grande catacumba aí, né? Catatumba. Ixi, agora eu agarrei a palavra aí. Ajuda aí, professor. É catacumba mesmo. Catacumba, né? É, Tumba é outra coisa, né? Mas é é. parecido também, né? Tá certo. Bem, então, eu acho que essa questão do Egito aqui é interessante porque inspira muitas discussões até hoje, muita teoria da conspiração e assim por diante. Mas a maneira mais, vamos dizer assim, mais simples da gente construir uma estrutura é empilhando pedra, ainda mais naquela época, 2.000 anos antes de Cristo, 2.500 anos antes de Cristo, daqui a 2.560 anos antes de Cristo, quando começaram a ser construídas as pirâmides lá. As técnicas eram basicamente construir rampas, empilhar pedras, guindastes rudimentares e assim por diante. Mais para frente, já aí, no iluminismo, temos aí já a contribuição do Hooke, que fazia experimentos com molas e, consequentemente, criou a lei de Hooke, que é uma das leis mais usadas na engenharia de estruturas hoje em dia. Óbvio que hoje nós falamos na engenharia de estruturas essa lei mais em termos de tensão em função da deformação, mas também denominada lei de Hooke parte do mesmo princípio e pode partir da mesma equação também, de certa forma, e chegar lá na lei de Hooke de tensões. Bem, também não podemos esquecer aí do ponto de vista de equilíbrio do Arquimedes, uma das outras questões que a gente usa, além da equação constitutiva ali, que é a lei de Hooke, a gente usa a equação de equilíbrio, e uma das equações mais rudimentares de equilíbrio é a de Arquimedes, também, que viveu antes de Cristo, que tem aquela frase famosa, né? Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e levantarei o mundo. Então, basicamente, o que a gente tem é que o momento da força que está do lado de cá é igual ao momento da força que está do outro lado, né? Ou seja, FA vezes DA é igual a FE vezes DE. Bem, só aí para lembrando do nosso Arquimedes. Outros nomes importantes, teve o Euler e teve o Bernoulli, que criaram aí em 1750 a equação da viga,
Historicamente, nem sei se eles criaram, se eles fizeram trabalhos aí semelhantes, que futuramente foram compilados aí. Historicamente, professor, o Euler e o Bernoulli, eles eram contemporâneos, né? Eu acho que o Bernoulli, acho que veio, acho que um pouco depois do Euler, não? Ou vice-versa, alguma coisa assim. O Bernoulli é um pouquinho depois do Euler, sim. Na verdade, é uma família de Bernoullis, né? Que eram matemáticos suíços, né? Sim. E agora, o interessante é que o Euler deduziu a linha elástica, né? Mas como um problema matemático, não como um problema de engenharia, né? Ele não Entendi. tá, ou seja, a rigidez da viga que ele usou não é a rigidez que nós usamos hoje em dia, né? Não é o EI, né? É alguma Aham. outra coisa, né? Ah, interessante. Bem, o fato é que a teoria mais usada de viga hoje é de Euler-Bernoulli e data aí de 1750, ou seja, coisa bem antiga, e basicamente relaciona a curvatura com o momento fletor, né? Então, curvatura seria isso aqui, nós temos o raio de curvatura, o inverso do raio é a curvatura propriamente dita, e a deformação aqui num tempo, aqui numa certa seção y, é a curvatura vezes o y, ou o y dividido pelo raio de curvatura. Basicamente, esse é o modelo de Euler-Bernoulli, onde nós temos a equação da linha elástica. E a curvatura aproximada por da segunda derivada possibilita a gente resolver essa equação diferencial e acabar resolvendo isso daí. Depois, com a deformada, com a linha elástica, a posição que a gente derivando acha as deformações, e com as deformações a gente acha as tensões, e pegando as tensões a gente acha os momentos fletores, força cortante, força axial, ou seja, acha todo o resto aí. Bem, basicamente esse é o caminho, vocês sabem melhor que eu aí, que vocês estão com muito mais, isso aí muito mais fresquinho na memória. Bem, outros nomes, né, o Cauchy, que viveu aí de 1789 a 1857, Saint-Venant, 1797 a 1886, Poisson, 1781 a 1872. Então, são nomes aí que devem ser lembrados quando se fala de engenharia de estruturas. E esse pessoal está tudo relacionado aí a métodos analíticos. Bem, método dos elementos finitos, eu recentemente, vendo um outro vídeo do professor Leonardo, falando de elementos finitos, uma aula sobre treliças, o senhor lembrou bem do trabalho do Claff. É esse trabalho aqui, professor, do Claff? Esse é o primeiro que eu considero como o primeiro trabalho sobre elementos finitos, né? 1956, né? Foi patrocinado pela Boeing, né? E Aham. todos esses caras aí, o Turner, o Martin e o Top, eram funcionários da Boeing. O Claff era engenheiro civil, né? Só que Ah, ele era o melhor deles todos, né? sei. E, e, era, foi, mas existem, daí vem a teorias de conspiração, né? Mas existem os que dizem que existe, que teve antes disso, outra, né? Quem inventou antes e tal. Que seria o Argyris, né, o famoso Argyris que os ingleses falam, né, Sei. mas não é bem verdade. Bem, o método dos elementos finitos é o que a gente vai usar na otimização topológica propriamente dita. Ele pega um domínio que ele é relativamente complexo, como, por exemplo, esse um quarto de uma peça aqui, e ele discretiza ele em pequenos pedaços do domínio, resolve a equação de equilíbrio para cada um desses pequenos domínios, depois junta para a estrutura como um todo, resolve a estrutura como um todo, e depois, para analisar as tensões, volta novamente para o elemento para verificar o que está acontecendo lá dentro do domínio do elemento. Mas, basicamente, seria pegar um domínio ômega, por exemplo, e dividir em vários ômegas minúsculos aqui, ou pedacinhos de ômega, e depois a integral de uma área dividida em A, B e C é igual à integral de A mais a integral de B mais a integral de C separadamente. A gente pode somar, essa operação ela é linear quando a gente integra nos domínios. E o método dos elementos finitos usa, uma das formulações é usar
a integral, que é para calcular a energia potencial total da estrutura. Então, calcula em vários elementos separados, depois soma isso tudo para ter na estrutura como um todo, né? A energia de deformação ou a energia potencial total da estrutura como um todo. Bem, esse é o método dos elementos finitos, né? Vocês também estão bem familiarizados com eles, né? Não vamos falar muito deles, só da ideia principal. Aí, geralmente, tem alguns resultados aqui que a gente coloca, né? A otimização topológica seria basicamente transformar algo que poderia ser por exemplo, essa peça poderia ser um retângulo grandão, mas a gente corta pedaços dela e deixa só a parte que realmente interessa. Aqui, de novo, aparentemente é um chassi de um veículo, então, em vez de ele ser todo maciço, uma plataforma maciça, a gente define aqui uma grelha onde tem vários pontos aqui intermediários e vários vazios intermediários, e aí a gente tem uma massa menor e com rigidez adequada para aquela finalidade. Eu pedi para ele desenhar uma ponte em arco aqui, esqueletizada em elementos finitos, ele desenhou essa obra de arte aqui. Bem, mas entende-se que isso aqui é uma estrutura otimizada e tal, e que a IA não entendeu muito bem o que eu queria. Mas mais para frente vai ter aí outras pontes em arco para a gente observar. Olha lá, ó, falei? Já tem aqui uma ponte em arco, onde, obviamente, ao invés de ser um blocão maciço, semelhante a uma pirâmide do Egito, vai fazendo a transposição, a gente pega apenas as partes que nos interessam para transmitir a carga. Os veículos vão caminhar aqui sobre o tabuleiro, essa carga, de alguma forma, precisa chegar aqui nas fundações e também precisa passar de uma forma segura pelos elementos estruturais até chegar aqui. A otimização topológica, ela distribui a massa de forma ótima, por isso que tem o nome de otimização, dada algumas condições, obviamente, ela distribui a massa de forma ótima para atingir um determinado objetivo. Topologia, vamos lá, topos, lugar, e logos, estudo. Então, estudo de lugar. Bem, não sei o que você acrescentou, mas está aí. Bem, o pessoal gosta de falar da rosquinha, né, que tem um formato otimizado aí. Acho que é legal, né, para você comer, né? Talvez seja fácil de pegar, só lambuza os dedos, né? Mas depois você dá aquela lambidinha no dedo, fica tudo resolvido. Bem, aqui mostrando uma evolução de uma peça automotiva também, né? Inicialmente ela era toda maciça, a partir de várias interações no processo de topologia, foi tirando matéria, tirando massa, até chegar numa forma otimizada aqui. Bem, aqui mostra bem, né, o que é otimização topológica. Vou falar aqui de uma forma mais genérica, a forma mais conhecida de otimização topológica. A gente tem aqui, por exemplo, um retângulo submetido a uma carga aqui na ponta, e observe que o deslocamento vertical nessa ponta é permitido, porém a rotação é proibida, é restringida. E aí, de qualquer forma, essa placona ela é discretizada em elementos finitos, muito pedacinhos, pequenininhos, e depois a parte que não interessa é arrancada fora e deixa apenas a parte que interessa. Tem algumas formulações de elementos finitos, de otimização topológica, tem várias formulações, né? Mas, por exemplo, existe uma formulação onde você não está preocupado necessariamente com as tensões que estão aqui no primeiro momento, e você fala, olha, eu quero uma estrutura que maximize a rigidez e que tenha, por exemplo, 1/3 da massa original da placa, ou 20% da massa original da placa. Então, ele vai diminuir, sei lá, se for 20% da massa original, ele vai arrancar 80% da massa e deixar apenas a massa necessária para levar a carga desse ponto até os apoios, né? Aí, depois, num segundo momento, tem alguma coisa que chama suavização, ou seja, isso aqui pode ficar todo quebradiço, todo disforme, então dá uma suavizada, e depois, por último, roda elementos finitos para verificar tensões, deformações, deslocamentos, etc. E provavelmente, se não tiver, se algum desses itens não estiver sendo satisfeito, tensão, deslocamento, deformações, tem que voltar atrás e rodar o problema novamente.
Às vezes, dependendo da utilização, você fala, eu quero uma estrutura com 20% da massa. Dependendo das dimensões e do nível de carga, não é possível, né? Então, tem que ter aí a engenharia, aí, o bom senso do engenheiro para poder pilotar. Às vezes, dado esse daqui, eu consegui reduzir 40% da massa, só porque senão a estrutura acaba não passando nos cálculos. Bem, então você pode observar que o processo de otimização topológica ele pode ter vários viés. Quando eu falei que ele, no caso, pode não estar preocupado com tensões, e sim com a forma do que vai sobrar no final, nós estamos falando de apenas uma otimização do domínio. Quando eu falo que eu estou preocupado com tensões, eu já tenho que colocar no meu problema a restrição de tensões, ou seja, um critério de von Mises, ou então um critério de máxima tensão admissível, um critério de Mohr-Coulomb, não sei, dependendo do material que tiver aí. A gente tem que colocar restrições que vão dizer se está passando ou não. Mas, de um modo geral, a gente pode definir um problema de otimização topológica como minimizando uma determinada função. Essa função, a maioria das vezes, ela é a energia de deformação da estrutura, submetida a restrições de desigualdade e de igualdade, e a gente define um parâmetro que é a variável de projeto, que ela pode ser 0 ou 1. Se ela for igual a 1, significa que o material é sólido. Se ela for igual a 0, é vazio. Ou seja, se eu estou analisando um elemento aqui, se essa variável x der 1, esse elemento existe, vai estar aqui na minha estrutura. Se ela der 0, ele não existe. Então, por exemplo, nessa região que está em branco aqui, ó, o valor de x é 0. Nessa região que está em preto, o valor de x é igual a 1. E existem os gradientes, existem as transições entre 1 e 0 também. Então, tem algum lugar onde a estrutura pode ser mais fininha, vai estar mais rala, e em alguns lugares ela vai estar mais opaca, onde eu preciso de maior rigidez e maior massa. Mas, basicamente, a otimização topológica pode ser definida da seguinte forma: minimiza uma determinada função, no caso, a energia de deformação, por exemplo, submetida a restrições. Por exemplo, eu tenho que ter equilíbrio. Então, eu tenho que colocar como restrição que a matriz de rigidez, vezes o deslocamento, é igual às forças externas, se for uma análise estática. Eu tenho essa outra restrição, que o x ele tem que estar no intervalo entre 0 e 1. 0 não existe elemento, 1 existe o elemento. E além dessa restrição aqui, por exemplo, da equação de equilíbrio, podem ter também aqui restrições de tensões. Mas quem é esse otimizeiro de otimização topológica mesmo, não gosta muito de ficar pensando em restrição de tensões. Muitas vezes gosta de estudar mais a forma com que a estrutura vai se tomar. Mas a restrição de tensões é muito importante, porque não adianta ter uma estrutura de forma bonita e leve que não atenda às cargas que estão sendo aplicadas. Então, vamos lá. Mas aí, falando especificamente de otimização topológica, temos aqui as treliças de Michel, que fez isso lá no início do século passado, 1904. Depois, mais para frente, Prager falou sobre optimal layout de treliças, layout ótimo de treliças engastadas em balanço, cantilever trusses, isso em 77. 88, o Bendissoy e o Kikuchi falaram sobre o método de homogeneização, que foi um marco fundador da otimização topológica. Em 91 surgiu o algoritmo de calcular as derivadas lá, esse SIMP aqui, que é o algoritmo onde tem a questão da análise de sensibilidade muito bem definida. Depois tem esses outros métodos, usando métodos evolucionários, que, por exemplo, o algoritmo genético. E depois de 2020 vieram vários métodos que misturam vários conceitos diferentes e tal. Eu já fiz um estudo uma vez, depois eu te mostro alguns estudos, mas teve um estudo que eu fiz certa vez que assim, ou o elemento existia ou ele não existia. Esse X aqui, ou ele valia 0 ou ele valia 1. Se ele valia 0, não existia o elemento. Se ele valia 1, existia. Ou seja, um problema binário. Então não existiu a transição entre 0 e 1. Ou era 0 ou era 1. Funciona bem também, mas ele cria muitas quinas e tal, tem que fazer a suavização depois, mas é um dos métodos que funciona. Você pode ter também o X contínuo entre 0 e 1.
ou seja, alguma coisa no meio do caminho. Ou seja, a espessura, em vez de ser 1 metro, estou exagerando, obviamente, dependendo do elemento, né? Espessura, em vez de ser 1, por exemplo, seria 0,3, 0,5, ou seja, um valor intermediário, ao invés de 1 e 0, por exemplo. Bem, vamos lá. Otimização de treliças. Você pode pegar uma estrutura que é complexa, igual essa daqui também, e supor que ela seja uma treliça com um monte de barrinha pequenininha, e aplicar aquele conceito ali. Se a barra existe ou a barra não existe. Se a barra existe, você coloca 1 para a barra. Se ela não existe, você coloca 0. E você vai variando esse vetor de 0 e 1 aí para cada um dos elementos, esse vetor de variável de projeto, e com isso você vai vendo onde você precisa de massa, onde você não precisa. Existe também aqui os métodos chamados SIMP, que nós vamos ver na frente, e os métodos binários, que é o BESO e o TOPS. Bem, sem piadinha de quinta série, vamos continuar. Modificação de fronteira, também, que é um outro método. Vamos ver aqui rapidamente esses métodos aí. Os métodos baseados em gradientes são mais eficientes, eles convergem mais rápidos. E os métodos baseados em não gradientes, muitas vezes precisa de muitas interações, por exemplo, a diferença do genético para o GRG, por exemplo, ou para o lagrangiano aumentado. Sei lá, se eu pegar o lagrangiano aumentado e o genético, normalmente o genético ele tem muito mais interações do que o lagrangiano aumentado, normalmente. E num problema complexo, com muitos graus de liberdade, como uma organização topológica, você pega um domínio e divide num monte de pedacinho pequenininho, ou seja, você vai ter muitos graus de liberdade, você vai ter matrizes enormes, isso pode ser bem significativo. A questão de como é que a gente aplica aquela variável x. A variável x, normalmente, ela tem outro nome, a gente usa o nome de ρ, que seria uma função que seria uma densidade. Se ele for 0, não vai ter material, o modo de elasticidade vai ser 0, e se ele for 1, você vai ter o modo de elasticidade original. Se é aço, por exemplo, 210 gigapascal, né, se o ρ for 1. Se o ρ for 0, vai ser 0, né, e o ρ no meio do caminho, etc. Mas pode ter um fator de penalização também, essa relação. Ela não precisa ser necessariamente linear. O modo de elasticidade, em função do ρ, né, ele pode ser, se for aquela reta, né, com o P igual a 1, eu vou ter uma reta. Se o P for igual a 2, eu já tenho aqui uma parábola de segundo grau. P igual a 3, uma parábola de terceiro grau. E assim por diante, ele pode ser... Esse método é chamado método de penalização, porque coloca-se um expoente P aqui. Então, além de ter o X, que está no problema aqui atrás, nos problemas, em vez de ter o valor do X, o X é o ρ, e ele é penalizado por essa variável P, que ela pode ter valores 1, 2, 3, ou seja, um valor que você pode pesquisar e ver o que vai dar uma convergência melhor, que vai dar um projeto melhor. Observe que valores de P diferentes normalmente geram projetos diferentes. Isso é óbvio. Mas, basicamente é isso. Com P, por exemplo, ao quadrado, para valores pequenos de ρ, ele tende a 0 muito rápido esse aí, né? Sei lá, P elevado a 1, sei lá, 0,1 elevado a 1 é 0,1. 0,1 elevado ao quadrado é 0,01. Ou seja, esse P, quanto maior ele penaliza os valores pequenos aqui de ρ, certo? Bem, essa é uma das características, né, do valor do modo de elasticidade. É assim que a gente calcula o modo de elasticidade, e depois desse modo de elasticidade tem a matriz quando a gente está falando de elementos finitos, a gente tem a matriz, normalmente, tem vários nomes essa matriz, ela pode ter um nome E, que é a matriz dos coeficientes elásticos. Ela tem o nome de D também, é muito comum em elementos finitos, essa matriz ser D, onde ela representa basicamente os coeficientes elásticos, que são combinações do modo de elasticidade e do coeficiente de Poisson, né, que são os dois parâmetros elásticos mais usuais. Bem, então, de qualquer forma, o modo de elasticidade na otimização topológica, ele é corrigido por essa variável ρ, que na verdade é o x, e usa-se um fator de penalidade. Então, observe-se que tem um gradiente aqui, né? Então, ele tem um gradiente, ele tem uma parte que é 0 e tem outra parte que é cinza,
e tal. Ou seja, aqui se eu tenho, aquilo que eu falei, se eu tenho uma espessura 1 aqui, pode ser que aqui a espessura seja 0,2, 0,3, depois volta para 1 de novo. Espessura 1, 0,2, 0,3, depois volta de novo para 1 ali no apoio. Então, aqui, né, o Rho, ele está de forma contínua também. Né? O Rho, ele é contínuo no intervalo de 0 e 1. Ele pode ser discreto, ou 0 ou 1 também. Aí essa penalidade não faz sentido. Bem, a formulação da compliance, essa é a formulação mais usada, né? Ela é o seguinte: o vetor força externa transposto vezes U é o que eu quero minimizar. Bem, o que é o F transposto vezes U? Ó, matriz de rigidez vezes deslocamento é o F. Então, F transposto vale U transposto vezes K. Então, vai ficar U transposto, K transposto, U. Mas o K é simétrico, então o K transposto é o próprio K. Então, em resumo, vai ficar U transposto, K, U. Ou seja, isso aqui é o dobro da energia de deformação. Então, o que a gente está querendo? Minimizar, de certa forma, a energia de deformação, colocando como restrição a equação de equilíbrio, que de cara, nas restrições, a gente já faz com que a estrutura fique em equilíbrio. A massa da estrutura total tem que ser menor ou igual a uma massa target. Por exemplo, a gente pode falar que eu quero que a massa final seja 1/3 da massa inicial. Outra questão é que não apareceu aqui, né? Mas tem o Rho. Olha o Rho aqui, ó. O Rho, que é o que multiplica o modo de elasticidade. Bem, a compliance, a derivada da compliance, em cada elemento, então isso aqui vai ter que ser feito em nível de elemento. A derivada da compliance, ela é dada por essa expressão aqui, já, com a formulazinha fechada. Se ele está derivando aqui, ó, em relação ao Rho, que é o X, né? Então, a derivada da compliance em relação ao Rho, que é a nossa variável de projeto, a compliance é essa expressão, então a derivada dela em relação ao Rho é dada por essa expressão, ou também por essa outra expressão. Observe que aqui o K é o K0, né, onde está o E zero, e aqui eu tenho o K, onde já é o E batizado, vamos falar assim, esse E batizado diferente do E0. Aqui é o E0, multiplicando a matriz de rigidez, e aqui é o E já batizado, multiplicando a matriz de rigidez. Beleza? Bem, mas de qualquer forma, qual que é a formulação de compliance? Minimizar a energia de deformação, fazendo com que a estrutura esteja em equilíbrio e colocando a massa target. E o que a gente vai variar? A gente vai variar, na verdade, o Rho, que é a densidade. E se o Rho for 1, o elemento existe. Se o Rho for 0, não existe. No meio do caminho, nós temos os Rhos da vida aí. Então, vamos lá. Como é que funciona? Pode falar. Você falou... Primeiro você começou um negócio, se é 0, ele não existe, se é 1, ele existe. Mas como que você chegou naquela figura onde você tem, né, você tinha pontos ali onde a densidade ia ser 1, mas você tinha pontos onde a densidade ia ser 0,2, 0,3 e tal? Eu não entendi muito, porque ela pode ser 1 ou pode ser 0, mas aí, na verdade, na figura ela é 0,2, 0,3... Não, tem duas formulações básicas. Uma onde esse Rho ele é binário, ou ele é 0 ou ele é 1. Aí o elemento existe ou não existe. Então, por exemplo, vamos pegar um desenho aqui, ó, por exemplo. Tá na cara. Não, beleza. Não existe gradiente, não existe escala de cinza aqui. Certo, aqui o elemento não existe, então aqui é 0, o X ou o Rho, que é a mesma variável, aqui ele é 0, e aqui onde está preto ele vale 1, beleza? Uhum. Então aí ele é uma linguagem binária, ou existe ou não existe. E existe ele de forma contínua, que é dado aqui, ó, também. O Rho, ou ele pode ser 0, ou pode ser 1, ou pode assumir quaisquer valores no intervalo. Certo. Aí eu vou ter escala de gradiente. Ó. Então aqui, por exemplo, ele vale 1, tá pretinho. Aqui cinza, por exemplo, ele vai valer 0,2, sei lá, tô chutando. Tá. E aqui então, são duas formulações diferentes. São duas formulações diferentes. Tá. Não, beleza. Uma, ele sendo binário, e outra, ele sendo contínuo de 0 a 1. Essa é a derivada. Para derivar tem que ser contínuo, né, no caso aqui, né? Bem, de qualquer forma, aqui está partindo do pressuposto que ele é algo contínuo. Isso aqui é uma matemática básica, não tem nenhum segredo aqui. Derivada do compliance em relação ao Rho ou em relação ao X, está aqui, ó, menos o fator exponencial, a derivada, né? Menos o fator exponencial, Rho elevado a P menos 1, vezes a energia de deformação do elemento aqui, o dobro dela. Tá? Aqui é a mesma fórmula, só que, como eu falei, aqui o K está com o E0, que é o E original mesmo,
e aqui já é o E batizado, o E já corrompido, vamos dizer assim. Como é que funciona? Primeiro a gente precisa definir uma malha, aí eu faço análise de elementos finitos, faço as sensibilidades, filtro, tenho o critério de otimização computacional aqui, né? Tá, um outro exemplozinho, números binários. Binário ou é 0 ou é 1. Né? Aí a gente não vai ter as escalas de cinza. Então, você observa aqui, ó, a figurinha, ele foi mudando. Aqui ele tem uma certa massa final maior, aqui a massa é menor, até tem uma massa bem pequena. Então, o que ele vai escolhendo? E observe que não tem escala de cinza. Né? Tem a definição dos elementos aqui, mas não tem escala de cinza. Aqui essa formulação ela é binária, do Bezo e Tobes. Bezo e Tobes é o nome dos métodos, né? Tá, vamos lá. O que eu queria dizer é o seguinte, de novo, que eu acho que é importante a gente diferenciar. Se eu começo a colocar restrição de tensões, ou seja, minha peça tem que aguentar uma determinada força, pode ser que esse daqui não passe, esse daqui não passe, esse aqui, opa, passou, esse está sobrando. Então, provavelmente, o projeto ótimo seria esse, se eu coloco restrição de tensões. Se eu não ponho restrição de tensões e mando ele achar uma forma ótima para poder, dado um carregamento e dada a posição dos apoios, ele vai achar uns negócios linguidos, fininho assim. Então, tem que tomar cuidado com a otimização topológica nesse sentido, de você entender a formulação que você está usando. Aqui, outra questão também de otimização topológica e tal, distribuindo as massas, baseado numa análise de fronteira aí e tal. Tá, aí agora vem um lance. Eu tenho aqui uma estrutura que foi otimizada e aqui baseada numa chapa, né? Então tem um certo carregamento. Ele colocou o processo de otimização acabou dando essa forma aqui, né? Se a gente não coloca restrições, se a gente simplesmente roda o algoritmo, aquele lá de minimizar a compliance, sem colocar uma restrição de tensões, quando você for depois rodar a estrutura para verificar as tensões, pode dar tensões concentradas muito altas. Então, existe uma técnica que é você colocar a restrição de tensões e, usando essa P-norma aqui também, e aí você coloca uma única restrição de tensão para evitar que a gente não tenha tensões indo para o infinito, por exemplo. Né? Ou seja, concentração de tensões em alguns pontos. Então, isso é também uma técnica utilizada, de a gente colocar restrição de tensões, acrescentar restrição de tensões, para evitar que a gente tenha pontos de concentração de tensões que inviabilizem o projeto definitivamente, futuramente. As aplicações muito comuns tem na engenharia aeronáutica, que está mostrando algumas peças aeronáuticas aí. Aqui são estruturas dentro de uma asa, né, os ribs, por exemplo. Aqui parece que são pedaços de ribs também. Bem, algumas partes de grande interesse da aeronave é a asa, né? Então, eu costumo falar, quando eu fui lá na UFABC fazer o concurso, para ser professor de engenharia de estruturas, caiu, se eu não me engano, não sei se foi 4 ou 5 questões. 4 questões eram sobre a asa, e a 5ª questão era sobre a asa, não, era o engaste da asa. Então, engenheiro aeronáutico, por exemplo, adora a asa e vigas engastadas em balança. A asa ela é simplificada por uma viga engastada em balança, a gente vai falar bastante disso aqui. Uma torre de telecomunicações é uma viga engastada em balanço, uma torre de energia eólica, uma torre de transmissão. Temos vários exemplos aí, as marquises, os balanços de ponte, ou seja, a viga em balanço tem de monte aí ao longo da engenharia de estruturas. Mas no caso da engenharia aeronáutica, dentro da asa, dentro da estrutura da asa, né, do skin da asa, ela tem lá as costelas, que ela chama, que são essas estruturas transversais aqui, ó, que é muito usada a otimização topológica para poder determinar a forma dela. Nós vamos ver daqui a pouco num exemplo aí. Tá, tem aplicações na engenharia civil, indústria automotiva e assim por diante, né? Aqui mostrando uma ponte otimizada por otimização topológica. Olha que bacana isso aqui. Lembra um pouco aquelas obras de arte daquele artista, acho que espanhol, né? Não sei, que faz essas formas
O senhor lembra, professor, o nome daquele artista plástico e arquiteto, não sei se ele é espanhol, ou O Gaudí, o Gaudí, né, que ele gosta dessa organização. Antoninho Gaudí. Ele é Isso, de Barcelona, né? de Barcelona, isso mesmo, isso mesmo. A Então, gente não pode dizer que é espanhol, senão eles brigam com a gente. ele é catalão, então. É catalão. Isso. Tá certo. Então, aqui é uma ponte otimizada estilo Gaudí, né? E o osso humano é meio assim também, né? Se a gente for pegar as estruturas internas do osso humano, existe uma otimização topológica natural, né, do nosso sistema ósseo. A natureza, não só em estruturas, né, tem o princípio lá de Menabrea, né? A estrutura entre equilíbrio com a menor energia possível. Isso aí vale para os nossos ossos também, né? Ou seja, vale para vários fenômenos aí na natureza. Você não extrapolar para todos quase aí, pelo menos os mecânicos vale. E aqui a gente tem aqui uma estrutura otimizada topologicamente estilo Gaudí, aqui uma peça automotiva sendo otimizada, aqui está a discretização dela, aparece em elementos finitos, cor bonitinha, e aqui mais uma outra análise dela. Bem, de qualquer forma, e tem também outras aplicações da otimização topológica, né? Sistemas de transferência de calor, acústica, otimização de canais, que tudo a gente vê nos congressos que a gente vai, né? Lá no Silance mesmo sempre aparece lá o pessoal estudando otimização de canais, otimização de atenuadores acústicos e assim por diante. Ok? E aqui de novo uma ponte em ar, o caminhão vai passar aqui, ou o carro vai passar aqui, essa carga tem que vir daqui para o solo, onde estão as fundações. E aí, esse é um projeto bem interessante aí. Agradecemos aqui o professor Renato Picelli, lá da Poli também, que a gente inspirou esse material, o material dele, tá bom? É isso aí. Vamos lá para o próximo grupo de slides. Alguém quer perguntar alguma coisa dessa primeira parte? Fica à vontade. Vamos pegar o segundo conjunto aqui, que é um trabalho lá da UFABC. Esse trabalho foi feito pela Isadora dos Santos Damas e o orientador é o professor Wesley Góes. Foi um TCC, né, lá a gente chama de TG, foi um trabalho de conclusão de curso de 2024, onde ela estudou as nervuras das asas aeronáuticas. Vamos ver esse trabalho dela aqui, como é que ela fez e tal. Então, vamos ver esses slidezinhos aí, relativos ao trabalho que a Isadora, junto com o professor Wesley, fizeram. A ideia é reduzir o peso de aeronaves. Aeronaves mais leves consomem menos combustível e você pode também carregar mais combustível se a aeronave for mais leve. A carga útil, a cada quilo de estrutura pode ser convertido em passageiros também, bagagem, carga, combustível, dá mais autonomia e dá mais competitividade aí, o que é óbvio, né? Quanto mais leve a estrutura, só tem a ganhar, né? Em termos de consumo de energia, sobe espaço para cargas úteis, maior distância e assim por diante. Aqui, provavelmente, é uma casca aqui de uma fuselagem de alguma aeronave aí. Mas vamos lá, não sei exatamente de onde é, mas está com cara de ser uma casca de fuselagem de uma aeronave. Está aqui a asa, né? Então, essa parte da asa aqui é a parte que vai estar engastada na fuselagem. A gente tem aqui a ponta da asa, aqui é a raiz da asa. Você tem o bordo de ataque da asa, está aqui. Aqui a gente tem a longarina. Essa longarina, ela segura a asa, é a viga que segura a asa. Observe, quando você quer tender a subir e descer, o que vai segurar é essa longarina aqui. A gente tem, de tantos em tantos espaçamentos, de tantos em tantos metros, as nervuras, que são os ribs. As longarinas chamadas também de spars. Aqui nós temos os ribs, perdão. Tem os stiffers, que são essas longitudinais também aqui, que são barras colocadas na longitudinal para dar enrijecimento também, são os enrijecedores. E a gente, como eu falei, o bordo de ataque e lá atrás tem o bordo de fuga. Então, basicamente, vamos lá, nós temos a longarina, as costelas e o skin. Tem também alguns enrijecedores, outras peças a mais aí, mas basicamente é isso. Longarina, costela e o skin, que é a fuselagem. Beleza? Então, vamos ver o que eles aprontaram aqui. Bem, por que usar as nervuras, os ribs? Bem, aqui
está simulada uma viga apenas com a pele, apenas com o skin, com os painéis skin. Então, ele vai formar como se fosse uma casca, né? É uma casca, meio que tronco cônica aqui, dependendo do formato, mas basicamente é uma casca tronco cônica. Quando a gente aplicar uma carga aqui na ponta, ela vai se deformar conforme uma viga que a gente já conhece. Bem, se eu coloco as nervuras, se essas nervuras não estão bem próximas uma da outra, você pode ter flambagem localizada, ó, principalmente da skin, né? Dos painéis, da pele. Você pode ter flambagem localizada. Você tendo uma boa distribuição de nervuras, você evita a flambagem do skin, da pele. E, além disso, muitas vezes, além do skin, né, do revestimento da pele, você pode ter algumas barras aqui, reforçando um pouco também, é muito comum. Mas aí vai complicando a estrutura e tal, e muitas aeronaves têm estruturas bem simples, como essa daqui mesmo, com poucos elementos estruturais. Simples, né? Bem, então, de qualquer forma, aqui só a pele, só o skin. Aqui o skin com algumas nervuras. Então, pode ter até uma longarina aqui, mas ele vai sofrer flambagem localizada, principalmente no bordo comprimido aqui, na parte superior. E quando eu coloco a distribuição adequada dessas nervuras, desses rips, observe que ela evita a flambagem localizada dos skins. Ok? Tá, vamos lá. Ele usou o método binário aqui, ou o material existe, ou ele não existe, como está aqui. Então, dada a pergunta que já foi feita, nesse caso, o X, ou ele é 0, ou ele é 1. A formulação topológica adotada foi essa. Usou elementos finitos também, e assim por diante. Bem, primeiro tem que definir um domínio, depois discretizar a malha em elementos finitos, aplicar cargas e restrições, fazer a otimização topológica. Esse é o algoritmo. A aeronave que ela usou é uma aeronave que está no laboratório de estruturas lá na Experimental de Estruturas da FBC, que é essa aeronave Quasar Fast Aeroálcool. Ela tem 7,4 metros de envergadura, então de ponta a ponta aqui tem 7,4. Ela pesa 580 quilogramas e tem uma área de asa, uma projeção horizontal das asas de 9,4 metros quadrados. É uma aeronave semi-acrobática, construção inteiramente metálica, monolongarina em alumínio, a longarina dela é uma só, dimensionada para suportar até 6G, ou seja, 6 vezes o peso dela de carga. Carga pra caramba, não. 6 vezes o peso dela. Revestimento de alumínio, 2024, com nervuras cortadas a laser e estampadas. Vamos ver. Aqui está um desenhozinho da seção transversal. Aqui está mostrando, ó, as nervuras. Aqui no meio tem uma longarina. A gente vai ver melhor isso. E o carregamento de sustentação, que é o L, é a força de sustentação total. Deu para uma asa em cruzeiro, a força deu isso aqui, 2.845 newtons aproximadamente, é a força de sustentação distribuída. E aí ela adotou um procedimento de a força aplicada em cada uma das costelas aqui, ela aplicou nas costelas, tá? Que estão aqui. Cada uma das costelas que vai receber a carga proporcional à área de influência dela. Então, se eu tenho a sustentação total, a área de influência é isso, e a área total é isso, então ela pega o percentual. Basicamente, ela pega a área de influência e joga a força de sustentação ali, e vamos ver o que vai dar. Carregamentos inerciais, peso próprio dos painéis, longarinas, nervuras, combustível. Tem 52 litros de combustível por asa, né? Modelado como massa virtual. Bem, tá aí, então levou em consideração, então isso aqui para ter os dados numéricos aqui. E a asa foi discretizada em 20 seções ao longo da envergadura. Então ela foi dividida em 20 pedacinhos aqui. Então tá aqui, ó, as nervuras da análise estrutural completa. Então essas são as nervuras originais, tá? Então esse é o projeto original, então aqui as nervuras, a longarina está aqui, ó, passando nesse ponto, unindo as nervuras, tá?
E observa-se que a tensão de von Mises deu 123 MPa, a segunda nervura mais próxima da ponta. Então, essa daqui. Aqui é a raiz, lá é a ponta. Então, a segunda aqui foi a que deu a nervura mais solicitada, foi a segunda aqui, ó, dada essa metodologia que ela usou. O fator de segurança mínimo foi de 2,2 e o deslocamento máximo da asa 5,8 milímetros. Então, relativamente rígida, né, essa estrutura. Qual que é a envergadura? Só para a gente ter noção. 7,4. 7,4 dividido por 2. Vamos ver quanto que está dando isso aí. 7,4 dividido por 2 vezes 1.000. Divide por 5,838. Está dando 1 sobre 633. Realmente é pequeno, né? 0,6% do comprimento do vão, o deslocamento está dando. Então, realmente, para nós civis, aí, ou para quem. Sei que tem alunos aí que não é de civil, tem alunos aí que é de engenharia aeronáutica, deve ter de outras disciplinas aí também, de outras engenharias aí também. Mas no caso da civil, esse deslocamento ele é bem pequeno, 1 para 634 mil, desculpa, 1 para 634 é um deslocamento pequeno do vão. Então, ainda mais para alguém encastado em balanço, deu pequeno. Mas esses são os resultados que ela obteve da análise do projeto original. Aí, o que ela fez? Ela pegou aquela rib, né, a costela mais carregada e resolveu analisar ela, a chama de análise simplificada, ou seja, resolveu analisar ela de forma simplificada ou isoladamente, só uma única costela. Então, ela isolou uma única costela. O modelo simplificado dela, ó, deu 127 MPa, o exato 123. Então, a aproximação dela ficou até relativamente boa, quando ela arrancou esse pedaço daqui e foi analisar separadamente com um modelo muito mais simples, com muito menos graus de liberdade. Então, ela, de certa forma, preservou, aí, deu 3 MPa em 126, então deu aí um erro na ordem de 2%, provavelmente. 3 dividido por 127, sei lá. 2, alguma coisa por cento. Então deu um erro. E o fator de segurança que ela obteve 2,2 também manteve 2,2. Em aeronáutica, o fator de segurança desejado é 1,5. Então, tá com a folga aqui, né? Vamos arrancar massa dessa asa, hein? Senhora, hein? Tem coragem de voar depois? Tem que ter, né? É seguro. Bem, vamos lá. Então, o que ela fez? A autora aqui. Primeiro, ela analisou só o painel lá de trás, chegou num determinado projeto. Depois, ela analisou o painel da frente. O objetivo era maximizar a rigidez com um alvo de volume de 20%. E ela adotou, no caso onde tem massa, espessura mínima de 2 milímetros aí e tal. E colocou também restrições adicionais aqui. Bem, a questão é que ela... Depois eu posso disponibilizar para vocês o trabalho original dela também. A ideia era distribuir a massa aqui ao longo dessas costelas aqui, desses ribs. Aqui é o projeto original da estrutura. Então, isso é a imagem mesmo do projeto original. Vamos voltar aqui. Buraco, buraco, buraco. Buraco, buraco, buraco. Está na mesma ordem, tá vendo? Por enquanto, ela não otimizou nada. Ela está só mostrando como é que funciona o projeto original. Tá? Aí, aqui, ela otimizou. Observe que aqui eu tinha 1, 2, 3 buracos antes. Agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 buracos. Um bom engenheiro falar buraco, né, professor? Esses vazados aqui, né? E ela adotou o conceito de ou existe o elemento ou não existe. O ρ lá, ou o x, seria 0 ou seria 1. Então, ela aplicou a otimização topológica, minimizando a energia de deformação, colocando que a massa final tem que ser 20% da massa inicial, e rodou aí. Então, está aqui, ó, projeto 1, 2, 3, 4, 5, projeto otimizado dela. Né? Obteve um fator de segurança mínimo da ordem de 2, e na parte da frente, dianteira, obteve um fator de segurança mínimo
da ordem de 3,5 e uma tensão máxima aqui na faixa de 56 MPa. Isso aqui ficou folgada, mas também, dadas as restrições aqui, né, ó, ela colocou 50 milímetros, né, essa altura aqui, ó, como valor mínimo. Aqui no caso da borda, pelo menos, né, próximo à borda, tem que ter pelo menos 50 milímetros de largura, isso daqui. Uma das restrições que ela colocou, que estava lá atrás, né? Bem, vamos lá. Ela reduziu a massa final, dessa estrutura, ficou em 61% em relação à estrutura original, voltando. Essa é a estrutura original. A otimizada ficou, então, com a massa em torno aí de 38% menor. Aqui, essa relação nervura real da aeronave, eu não sei qual que é essa. Aqui deve ser a parte a parte traseira, né? Essa parte do lado de cá, e essa daqui é a parte dianteira. Ou seja, houve uma redução de aproximadamente 2 quilos. Então, 2 quilos por nervura é algo já bem significativo para uma aeronave de pequeno porte daquela, né? Ainda vai ter alguns ganhos aí, tanto no custo dela, quanto também na questão de carga a menos que você tem, né? Carga dead load a menos, né? Carga morta a menos. Beleza? Bem, as conclusões. Foi feita aí a otimização estrutural, manteve ainda um fator de segurança bom, acima de 1,5, né? Ficou 2, mas era 2,2, então diminuiu um pouquinho o fator de segurança, mas diminuiu a massa também. Houve uma economia de massa e basicamente é isso. Tá? Esse é o trabalho dela. Alguém quer perguntar alguma coisa desse trabalho? Então vamos para o último trabalho. Esse foi um trabalho que eu fiz com um aluno lá da UFABC, o Lucas Moura, que eu vou apresentar aqui. Vamos lá. Então, vamos lá. Esse tipo de otimização tem restrições de tensões, então qual que é a ideia aqui? A ideia é minimizar a massa da estrutura, só que a nossa variável de projeto, nesse problema, ela não é o ρ nem o x lá, é realmente a espessura física. Então, a espessura física do elemento são elementos planos, elementos de chapas, planos bidimensionais, onde a variável de projeto nossa aqui vai ser realmente a espessura do elemento. Tá? Mas uma das ideias, já que a gente está falando bastante de asa de aeronave aí, então aqui a gente tem a longarina, a asa. Uma das formas de fazer é escalonando, a gente faz isso também, muitas vezes em vigas na parte civil, né? A gente vai diminuindo ou a altura ou a espessura da viga, isso é comum fazer. Pilar é a mesma coisa, né? Imagina que isso aqui pode ser um pilar de um prédio muito alto, é comum, às vezes, ir aumentando a largura do pilar à medida que você vai se aproximando da base. Então, aqui é o mesmo raciocínio. Outra questão que você pode fazer, além de você escalonar, você pode fazer vazados, ó, fazer buracos aí vazados, ou rebaixos também, na sua estrutura, mudar a espessura daqui, desses alguns pontos, para arrancar massa, mantendo, obviamente, todas as restrições, deslocamento, tensões, tudo passando, né, para que a estrutura atenda aí a bibliografia adotada. A gente tem basicamente um domínio inicial, a gente vai discretizar em elementozinhos aqui retangulares, aplicar a otimização topológica, a gente vai interpretar o que está acontecendo, depois existe o processo de suavização, e depois de suavizado a gente vai para a fabricação. Em termos de métodos de elementos finitos, basicamente, nesse caso, a gente tem aqui os deslocamentos na direção horizontal U e na vertical V. Então, está aqui, ó, U e V. Cada ponto XY tem um deslocamento U e um deslocamento V. O T aqui ignora, não vamos mexer com dinâmica aqui. Mas, basicamente, o que isso quer dizer? Cada ponto da minha estrutura de coordenadas X e Y vai ter um deslocamento horizontal U e um deslocamento vertical V. Está aqui, campo de deslocamentos. Bem, a deformação, é dada pelas derivadas do U, dessa forma. Então, o vetor de deformações, εx, εy e gama xy, é as derivadas de U em relação a x e em relação a y, dessa forma. Então, o εx é a derivada de U em relação a x, o εy é a derivada de V em relação a y, e
e o gama xy é derivada de U em relação a Y, mais derivada de V em relação a X. Podemos escrever matricialmente isso. Então, epsilon é DU. Epsilon é DU. D é operador diferencial. U, o campo de deslocamento. A lei de Hooke, aqui a matriz chama E, né? A matriz dos coeficientes elásticos chama E. Então, a tensão vale E epsilon. Sigma igual a E epsilon, só que do ponto de vista matricial. Sigma x, sigma y, tal xy, e o E vale o módulo de elasticidade, 1 menos o coeficiente de porção ao quadrado, e essa é a cara da matriz, né? 1, ni, 0, 0, ela é simétrica, né? 1 e 0, e aqui 1 menos ni sobre 2. Então, essa matriz aí. Então, cada elemento, né, dentro de cada elemento, ou cada ponto da estrutura, a gente tem os deslocamentos U e V, derivando a gente acha as deformações, e usando a lei de Hooke a gente acha as tensões. Uma vez que a gente tem as tensões, a gente vai usar aqui o critério da máxima tensão, para a gente poder otimizar, tensão principal máxima, ou mínima, né, a máxima em valor absoluto. Então, aqui usando aqui as expressões da teoria da elasticidade, as máximas tensões, as tensões principais, vale a tensão média, mais ou menos, aqui, a tensão de cisalhamento máximo. Isso aqui é a tensão de cisalhamento máximo. Essa fórmulazinha aqui, está acostumado também a lidar lá com o círculo de Mohr, né? A gente tem aqui o centro do círculo de Mohr e aqui o raio do círculo de Mohr. E o raio do círculo de Mohr é a máxima tensão de cisalhamento. Bem, nós podemos ter restrições de igualdade e desigualdade. Quando a gente quer o nosso problema de otimização, a gente vai usar também uma função lá do MATLAB para resolver, que a gente vai definir da seguinte forma: determine x pertencente a Rn, que minimize a função objetiva f de x, sujeita a restrições de igualdade e desigualdade. A função lagrangiana do problema, a gente pode calcular a lagrangiana aí, ela vale a função objetiva, somado com as restrições multiplicadas pelos multiplicadores de Lagrange. U aqui agora são os multiplicadores de Lagrange. É letra demais, né? U aqui atrás era deslocamento, não confundir. Agora aqui na frente, esse U aqui são os multiplicadores de Lagrange. Às vezes é usado a letra lambda também, né, para ele, né? Vamos ver se já usou lambda em algum lugar. Aqui não. Poderia ter usado lambda. Aqui é o lambda maiúsculo, né? Está aqui. Bem, de qualquer forma, vocês sabem, está no curso aí, essa é a função lagrangiana do problema. A função objetivo mais os multiplicadores de Lagrange vezes as restrições. Então, a gente tem um problema que a gente tem definido com um problema de otimização com restrições. Quando a gente cria essa função, a gente passa a ter um problema de otimização sem restrições. As variáveis de projeto vão ser as espessuras, como eu falei, de cada um dos elementos. Se eu tenho 200 elementos, eu vou ter 200 espessuras diferentes. Foi adotada um valor mínimo para a espessura, igual a 0,1 milímetro, ou 10 a menos 4 metros. Está aqui, ó. Foi imposta a restrição sobre tensões também, onde as tensões têm que ser menor do que uma tensão admissível. A tensão admissível usada aqui, 225 MPa, compatível com o aço A36, né? Então, está aqui. Então, a gente tem também que a espessura do elemento tem que ser maior do que a espessura mínima que está aqui também. Então, a gente tem restrições sobre tensão e restrições sobre espessuras mínimas. E a gente quer minimizar o volume, garantindo que a tensão não ultrapasse a tensão admissível. Basicamente é isso, usando a espessura mínima para os elementos. A gente quer minimizar o volume é a área vezes a espessura de cada um dos elementos. Se os elementos são divididos em pedacinhos dx1, dy1, vale a área do elemento vezes a espessura para dar o volume ali, somando todos os elementos, vai dar o volume da peça. Bem, esse é o algoritmo Knipton, está lá no MATLAB. Isso que o professor já explicou para vocês, esse algoritmo, né, professor? Que é o FMINCOM também, né? Então, acho que, basicamente, você tem que montar as funções do objetivo e as funções de restrição para poder aplicar no MATLAB isso daqui. Eu sei que tem vários exercícios já resolvidos, mas, basicamente, a estrutura do algoritmo é essa. Você quer minimizar uma certa função, cujo nome é fun, de x. Você tem restrição de desigualdade linear, ele separa assim.
restrição de igualdade linear, limite superior e inferior para as variáveis de projeto. Você tem restrição de desigualdade não linear, a função é essa. Você tem restrição de igualdade não linear, a função chama C. E tem mais, os vetores LB, UB, a matriz AQ, o vetor BQ, a matriz A e o vetor B, ou seja, e o X0, que é o palpite inicial, o chute inicial aí. Então, esse é o algoritmo que Nitro ele vai se montando lá no MATLAB dessa forma, usando essa função, ó, que Nitro, underline, NLP, abre parênteses, coloque todos os parâmetros aqui, e ele vai soltar isso que está aqui, ó, vai soltar o valor de X ótimo, o valor da função, tem um flag aqui. O que é esse flag mesmo, professor? O senhor está aí? Sim, ela é para dizer se conseguiu ou não fazer a otimização, né? Ah, tá. Se sair positivo é que não conseguiu. Se sair 0, ele conseguiu fazer a otimização. Certo. Muito bem. Tá. Quem fez esse trabalho aqui foi eu já citei o nome dele, né? Mas o Lucas Moura, que fez esse trabalho aqui, foi um IC, que ele fez comigo lá na UFABC. Bem, tá aqui, ó. Então vamos pegar os exemplos que a gente analisou. Então, primeiro, é uma viga engastada em balanço. A espessura inicial foi de 0,1 metro, ou seja, 10 centímetros, bem espessa. Essa viga ela mete 8 metros de comprimento por 2 metros de altura. Então, ela tem 8 por 2. A gente tem duas discretizações, uma mais grosseira e uma mais refinada. E aqui já é ela otimizada e tal. Mas tudo bem, vamos lá, vamos tentar entender um pouco melhor. Nessa ponta aqui, ó, foi aplicada 1000 kilonewtons dividido em 5 nós. 1, 2, 3, 4, 5 nós. Então, cada nó vai pegar 200 kilonewtons, por exemplo. Do lado de cá, ela está mais refinada, é a mesma viga, só que, em vez continua 1000 kilonewtons, só que eu tenho mais nós. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nós. Então, vai ser 1000 dividido por 7 cada um dos nós. A carga total acaba sendo 1000 kilonewton, 1000 kilonewton. Aí ele foi variando as espessuras, considerando que a espessura mínima tinha que ser aquele número que a gente já passou aqui atrás, 0,1 milímetro, ou 0, né, praticamente, né, porque a chapa com 0,1 milímetro não existe, né? Então é 0. Bem, então, de qualquer forma, o volume inicial era 1,6 metros cúbicos. Observe, ó, 8 vezes 2, 16 vezes 0,1, 1,6 metros cúbicos. Aí foi otimizando. O volume final chegou em 0,2 metros cúbicos, ou seja, uma redução de 87 com essa primeira discretização. E com a segunda discretização, que é essa daqui, a redução foi praticamente a mesma. Até ficou um pouco menor, né? Aqui 87,41. Não, desculpa, o volume ficou menor, né? A redução é maior, né? Bem, o volume final ficou praticamente o mesmo nos dois, né? 0,2 aqui, 0,19 aqui metros cúbicos. Ficou muito parecido, tá? Das duas discretizações, não mudou muito. E se a gente for olhar aqui as tensões, ó, depois que ele otimizou, observe que preto seria o valor máximo de tensão. E branco seria o menor valor de tensão. Observe que a viga inteira ficou bem escura, né? Significa que ele conseguiu chegar no máximo, né? Na escala de Gray aqui, ó. Chegar no máximo. 225, ó, tá aqui, né? Ó, 225 vezes 10 a sexta Pascal. Então, observe que ele conseguiu fazer um bom projeto aqui, levando ao limite praticamente todos os elementos estruturais. E aqui está a distribuição de espessura, ó. Aqui está um cinzazinho mais claro, ou seja, uma espessura mais... Esse aqui você usou aquele meu programinha de chapa, né? Isso, exatamente. Aquele meu programa lá de MATLAB para chapa, né? Exatamente. Em vez além do Nitro, né, que a gente usou, a parte de elementos finitos foi desenvolvida pelo professor Reolando Brasil. Isso aí. Muito bem lembrado, professor. Obrigado aí pela lembrança e parabéns aí pelo trabalho. Mais um, né, que pegou aí, Carol.
Esse elemento aí retangular é o primeiro elemento que foi desenvolvido pelo Argyris lá na 1954. Bacana. É isso aí. Ele é considerado o primeiro elemento finito do mundo. Que bacana. Legal, não sabia dessa, não. Então, aí, observe, né, que a espessura ficou mais forte aqui, né? Ele está falando que está em torno de 4 centímetros, a parte mais escura. Então, ficou uma espessura em torno de 4 centímetros aqui, 0,04, está aqui ó, na escala, e um pouquinho mais clara na ponta, e aqui no meio, observa, ó, que deu praticamente zero a espessura. Ou seja, esse material, essa viga, né, com essa carga na ponta, basicamente ela precisa ter espessura em cima, espessura embaixo. Aqui no meio do caminho não precisa ter espessura quase nenhuma, e aqui na ponta a espessura bem menor. Aqui ficou meio que o perfil em I, né? Se nós formos analisar, né? Eu tenho uma mesa aqui em cima, outra mesa aqui, e a alma quase bem fininha aqui no meio, quase que descarregada. Ela convergiu meio para um perfil I, certo? Aqui mesma coisa, um perfil I, a espessura ficou um pouco maior, observe que esse 0,04 está um pouco mais para baixo, mas ele aumentou mais a espessura e reduziu para esses elementos de cima aqui e de baixo a concentração das massas. E aqui no meio, quase massa nenhuma. De novo, um perfil I, com a mesa mais larga e a alma fina aqui no meio. Beleza? Então, esse foi o primeiro caso. O segundo caso foi isso com essa carga de 1000 aplicada aqui na ponta. De novo, o mesmo raciocínio. Essa peça tem 5 metros por 5 metros e espessura inicial de 0,1 metros. Então, 5 por 5, a espessura de todos os elementos 0,1. Tem essa discretização, está mais grosseira, e essa está mais fina, e a carga é a mesma, 1000 kilonewtons aplicada lá em cima. Vamos ver o que vai dar. Então, observe que ele deu uma carga bem característica. Ó, ele deu tipo um arco aqui, ó, um cavalete deu, né? Um arco aqui, uma barra vertical, uma massa aqui no meio, ó, distribuída, tá vendo? Aqui mesma coisa, ó. Deu nesse mais refinado, ele deu o arco também, ó. Deu o arco. E umas massas aqui meio que atuando aqui mais fraquinho, ó, e um pouquinho de massa aqui, e bastante mais massa também nesse elemento vertical. Observe que aqui ele espremeu, esse é um dos efeitos desse método. Ele vai espremer em uma única linha de elementos e ele vai aumentar a espessura. Observe que aqui está 0,01, aqui já está 0,015, ou seja, os elementos aqui são mais espessos do que os elementos ali. Então, ele vai transformar numa linha fininha, mas com espessura maior. Mas o formato é aproximadamente o mesmo, né? A gente observa que ele deu meio que um arco aqui, uma barra vertical e um pouco de massa distribuída aqui no meio. Então, deu bem semelhante. Os volumes também deu 0,056, 0,056, deu muito parecido. E uma redução muito grande nesse caso, né? 98% praticamente de redução de volume. Aqui mais um outro caso, uma viga bem apoiada com a carga distribuída de 50 kN. Cada nós aqui aumentou o número de nós, passou para 33,3, mas por metro linear a carga é a mesma. Tem 10 metros de comprimento por 2 de largura, então uma chapona de 10 metros por 2 de largura, com espessura de 10 centímetros inicialmente, e essa carga distribuída, taca ali o pau, chegou nessa solução aqui, ó, como se fosse uma ponte em arco. Ó. Tá vendo? Carga distribuída, uma ponte em arco. Os caminhões vão passar aqui, os carros vão passar aqui por cima do tabuleiro, e eu tenho a ponte em arco aqui, levando aqui para baixo. Legal, gostei bastante dos resultados desses exemplos. São exemplos simples, mas que ele... isso aqui tudo era feito de forma intuitiva, né, antigamente, né, pelos engenheiros. E dado também os processos construtivos, o arco era algo simples de se fazer e bem eficiente. Então, temos aqui, hoje em dia, com toda a modernidade,
se a gente fosse otimizar esse problema, a gente chegaria numa solução também em arco. Agora, à medida que você for esticando, né, ficando mais longo, em vez de 10 metros, passar para 15, 20 metros, aí óbvio que essa solução vai mudar. Mas se ela for relativamente curta, tipo 10 por 2, que dá 1 para 5, ela está aproximando bem de um arco. E também tem um limite de viga, né, professor? 10 por 2 está no limite de viga, né? 1 para 5, mais ou menos, né? Dá para teoria de viga até de forma razoável. Acima disso, os erros começam a ficar bem significativos já, né? Bem, então é isso. Aqui o volume inicial era 2 metros cúbicos. No final, aqui do lado de cá, convergiu para 0,07, e aqui convergiu para 0,11, mais ou menos. Ó, observe que essa discretização aqui, o volume deu maior. Então, foi refinada a discretização, mas não melhorou o volume. E também começava a ter muito... Como isso foi feito no MATLAB também, o MATLAB ele é meio lento, né, para esses problemas aí. Demorou muitas horas. Depois a gente vai ver um estudo de tempo computacional aí. Mas demorou bastante para ele convergir. Então, aqui, talvez, ele deve ter cansado aqui no meio do caminho e não conseguiu chegar nessa solução tão boa quanto essa daqui. Aqui, de novo, agora com a carga concentrada de 1.000 quilos. Observe que ele converge para uma treliça. Então, observe, tem uma diagonal, uma barra em cima, outra diagonal. Aqui, ó, um pouco de massa. Ele convergiu meio que para uma treliça. Aqui também, ó, diagonal, barra, diagonal, meio que um triângulo aqui para baixo, ó, formando meio que uma treliça, aqui uma barriguinha aqui para baixo. Ó. Bem, nesse caso, ela era 10 por 2 também, 10 por 2, com a carga concentrada. Houve uma redução bem significativa e deu bem parecido os resultados agora. 0,062, se for arredondar, 0,062 também aqui. Até na terceira casa, se arredondar, bateu. Ó. Se arredondar o 6 aqui, vai para 0,7, vai para 7, e aqui está 7. Então, deu bem, as duas soluções deram bem parecido. Bem, aí qual que era a ideia? A ideia ainda era a gente colocar aí um pouco de incerteza em alguma variável. Então, a gente colocou a tensão admissível como se fosse uma variável aleatória, como uma média, um desvio padrão e distribuição normal. E a gente tinha uma massa target, a massa limite. Então, a gente tinha uma massa limite. Tipo assim, se eu conseguir fazer o meu projeto dentro dessa massa limite, é um projeto viável de eu vender no mercado. Se a minha massa otimizada nesse processo for acima dessa massa limite, significa que eu não vou conseguir desenvolver um projeto de um produto competitivo que eu consiga vender no mercado. Essa é a ideia. Toda vez que esse M der negativo, significa que falha. Falha no seguinte questão, não é que falhou mecanicamente, falhou porque o meu projeto ficou mais pesado do que ele deveria ficar para que ele fosse viável de eu vender, de eu passar para frente. Ok? Esse produto. Então, por exemplo, se ele for negativo, significa que a massa do meu projeto otimizado, utilizando a otimização topológica ali, foi maior do que a massa target. Então, vou entrar negativo, ou seja, eu não consegui atingir a massa target. Ah, tá. E tem uma outra questão. Teve um colega que falou que isso aqui não é otimização topológica, é topográfica. Bem, porque eu não estou minimizando energia, nem usando o X lá, o ρ, que era a densidade. Aqui a espessura mesmo é a variável de projeto. Bem, não deixa de ser uma otimização topológica. Os resultados convergem também para formas semelhantes. Então, eu respeito a opinião de que pode se chamar, de repente, de otimização topográfica, mas não deixa de ser uma otimização topológica, ou seja, eu colocando massa em locais que o algoritmo entende que nós entendemos através da programação que seja adequada. Bem, então, voltando aqui, né, existe uma massa limite. Se eu projetar com massa menor do que essa limite, beleza, meu produto é viável, vai para frente. Senão, ele falha. E a variável de projeto, aí temos questão de confiabilidade, mas a variável de projeto, depois eu volto ali para explicar, é a tensão admissível. A gente adotou uma tensão admissível média de 260 MPa e um desvio padrão de 26, que é compatível também com aço
A36, né? A STM A36, esses valores. E o que acontece? Quando eu pego, eu calculo essa função M aqui, ó, 100 vezes. Então, eu tenho a média de M e tenho o desvio padrão de M. Cada vez que eu vou calcular o valor de M, eu adoto uma tensão admissível. Ou seja, baseado nessas médias, esse desvio padrão, eu gero um número aleatório, com essa distribuição normal, vai dar um valor de sigma, que é a tensão admissível. Vai dar um valor de sigma admissível. Aí eu rodo o meu problema. E aí eu vejo se o M deu positivo, ok. Se ele deu negativo, falhou nesse aspecto. Não que falhou mecanicamente, de novo. Falhou porque eu não consegui o target de massa que eu queria. Ficou muito pesado o meu projeto. Bem, o índice de confiabilidade, ele vale o desvio padrão de M, dividido pela média de M. A probabilidade de falha é o φ de menos beta, ou seja, o φ é a integral da curva de Gauss. Então, estou considerando distribuição normal. Então, o φ é a função cumulativa normal padrão. Bem, então aqui vai dar probabilidade de falha. O beta eu calculo como M chapéu dividido por M barra, ou seja, desvio padrão dividido pela média, e a probabilidade de falhar é dada pela curva de Gauss, a integral da curva de Gauss. A gente usou o processo de Monte Carlo e fomos gerando números aleatórios. Observe que, para cada número de tensão que eu gerar, eu tenho que gerar aquele processo de otimização topológica. Sei lá, se o meu sigma admissível deu 250 MPa, ele vai ter que rodar a otimização topológica para 250 MPa. Aí, numa outra vez, ele deu 200 MPa, vai rodar de novo para 200 MPa. E assim por diante, a gente vai gerando aleatoriamente, respeitando a curva de Gauss. E aí tem a função que a gente usa para gerar os números aleatórios. Então, aqui entra a média, aqui entra o desvio padrão, da variável sigma, né, no caso, né? Então, média, 260, desvio padrão 26. Aqui tem um M a mais, né? Não é 10 a sexta MPa, é MPa. Tá? Acho que tem que corrigir isso aqui. 260 MPa, 26 MPa. Então, aqui vem 260, aqui vem 26. Essa é uma função do Excel que gera um número aleatório entre 0 e 1. E aqui é a inversa da normal padrão acumulada, que vai me dar o valor de sigma admissível. Então, essa é a fórmula para gerar o sigma admissível. Toda vez que eu gero um sigma admissível, eu tenho que fazer todo o processo de otimização. Então, vamos lá. Eu gero aqui, só tem um sigma, só tem uma variável, que é o sigma, né? Não tem as outras. Mas toda vez que eu gero um valor de sigma, eu gero o processo de otimização, eu tenho a massa, então eu pego a massa target menos a massa que eu obtive, vai dar esse valor de M aqui. Se ele der negativo, é 1. Se ele der maior ou igual a 0, é 0. E aí eu somo os valores de 1 que deu aqui, eu sei quantas vezes ele deu negativo, quantas vezes ele falhou. Dividido pelo número de pontos gerados, eu tenho também a probabilidade de falha, calculada diretamente do processo de Monte Carlo. Ou eu posso ter também a média e o desvio padrão desses M's, e usar essa fórmula aqui, ó, dando a média e o desvio padrão, e usar essa fórmula aqui para calcular a probabilidade de falha. Então, tem dois caminhos para calcular a probabilidade de falha. Um usando a integral da curva de Gauss, e outro usando os dados da tabela aqui. Porque o número de vezes que o M falhar, dividido pelo número de pontos gerados, vai me dar a probabilidade de falha. Agora, isso aqui funciona para números da ordem de 100 mil, 200 mil projetos gerados. E o MATLAB não tem força para isso. A gente, acho que não sei se foi 100 ou 200 números que a gente gerou, depois a gente vai ver aqui na frente, números aleatórios que a gente gerou, mesmo assim deu horas e horas de processamento. Se eu mandar ele usar 100 mil pontos, se gerar 100 mil valores aleatórios, pode ir para o Havaí, ficar lá um mês e voltar, que ele não convergiu. Bem, de novo, a fórmula da probabilidade de falha pode ser calculada direto daquela planilha, né? Essa planilha, ou pode usar a curva de Gauss. Então, tem duas fórmulas para a probabilidade de falha. Ou usar a planilha, ou usar a curva de Gauss. E o índice de confiabilidade vale o desvio padrão dividido pela média. Como é que a gente adotou o valor da massa target? A massa target, a gente pegou a massa utilizada daquele problema anterior. Daqui, por exemplo, esse volume vezes a densidade vai dar a massa
do problema. A gente pegou essa massa e aumentou em 10% ela. Ou seja, a gente já tinha uma massa otimizada lá atrás, a gente aumentou em 10%, esse é o target. Se eu conseguir fazer um projeto dentro desse valor, beleza. Tá legal, eu vou conseguir vender esse produto no mercado. Se eu não conseguir obter esse target, significa que falhou meu projeto econômico, meu projeto financeiro, meu projeto de engenharia de vendas, né? Bem, vamos lá. A placa engastada com carga concentrada na ponta. Vou voltar aqui. Deixa eu ver qual é. Esse aqui, ó. Então, o primeiro problema é esse, vai na sequência. Depois vai pular para esse, depois para esse, vai indo nessa sequência. Então, está aqui. O valor do beta, que é o índice de confiabilidade, para as duas discretizações não mudou muito. A probabilidade de falha, usando a média do desvio padrão, também ficou na ordem relativamente próximos, né? 0,4% aqui, 0,3% aqui. Ou seja, na verdade, tá bom, né? A probabilidade de dar errado, eu não conseguir aquela massa, está da ordem de 0,4%. E se eu for pegar na tabela, falhou uma vez, né? Eu acho que são 100 pontos gerados, tá? São 100 pontos gerados. Aqui falhou uma vez em 100, aqui falhou duas vezes em 100. Então, deu uma probabilidade de 1% e 2%, certo? Que deu relativamente diferença. É pequeno também nos dois casos, né? Mas é que o número de pontos gerados aqui, como eu falei, por ser no MATLAB e por ser um problema que consome tempo computacional, que é resolver os elementos planos ali de chapa várias vezes, a gente adotou 100 valores de variável aleatória, mas um número bom seria 100 mil, né? E aí, observe que aqui, ó, com aquela discretização mais grossa, deu na ordem de 1/4 de horas, mais ou menos, enquanto que a discretização mais fina já deu 2 horas e meia de processamento. Isso para 100 elementos, para 100 valores aleatórios de tensão admissível. Para cada tensão admissível, eu rodo todo o processo de otimização e calculo a massa ótima. E ela tem que ser menor do que a massa limite. Tá, um segundo problema, a placa bem apoiada, com a carga concentrada no lado. Probabilidade de falha deu 0,6 e 0,14 aqui. Se eu pegar os dados da tabela, deu 2% e 0% aqui. E observe aqui, ó, que já deu 28 horas de processamento. E aqui 2 horas de processamento. Então, precisaria de fazer isso aqui em Python, pelo menos MATLAB, para fazer já com esse número aqui. Dá para fazer? Dá, está aqui. Mas, pena. Aqui já a tabela 8, resultados, 2 metros empregados no processo, caso da placa bem apoiada no carregamento uniforme. Está aqui. Observe que aqui deu 0,2 e 0,4, aqui deu 0 e 1. Deu meio que a tendência, né? 0,2, 0,4 aumentou um pouquinho, aqui 0 e 1. E o que chama bastante atenção é o tempo computacional, né? Ó, que deu meia hora mais ou menos, aqui já deu 12 horas. De novo, aqui meia hora, 14 horas no último problema. Probabilidade de falha deu pequena de um modo geral. Então, deu probabilidade de falha pequena. Então, tem grande chance da gente conseguir produzir um produto que vai ser competitivo, que vai atender aquela restrição de massa que eu preciso para conseguir vender o produto. Beleza? Esse processo de Monte Carlo, se alguém quiser saber mais sobre isso, tem uma aula gravada sobre isso lá no YouTube, está aqui, está nos slides. E depois eu vou passar esses slides mais atuais para o professor Leolano também colocar lá no site da disciplina. Beleza? Bem, eu queria falar para vocês sobre otimização topológica. Eu falei, ficou roxo aqui minha tela, hein? Você parou aí. Ele dá uns piripaque mesmo aqui. Aproveitar para lembrar todo mundo aí que tem a história dos seminários, né? Tá? Por favor, vocês irem pensando aí em temas para seminários e entrando em contato, né, comigo e com o Marcelo, né, de preferência com o Marcelo. Aquele grupo também, né? Tem aquele grupo que criou e que quase não foi usado, né? Ou nunca foi usado, na verdade, né?
Eu acho que não. Eu recebi esses dias, estava olhando, tem lá o grupo, mas não foi usado, mas tudo bem. Mas, então, gostaria, então, que todos aqueles que estão assistindo aí se preocupassem, né, em pensar em temas aí para seminários de otimização estrutural, né, para nós podermos terminar a avaliação aí Eu tenho aí, por exemplo, tem vários temas, né? Os temas muito comuns, por exemplo, torre de telecomunicação, torre de energia eólica, que são cascas troncocônicas ou mesmo cascas cilíndricas, né? De espessuras variáveis ou cargas troncocônicas, cascas troncocônicas, cujo diâmetro vai variando, né? São coisas muito usadas. As treliças também são estruturas de barras também, muito usada no processo de otimização. Tem muita coisa que dá para fazer aí, né? é, Eu teve um caso aí que foi. Teve aquele caso que depois eu vou acabar mostrando, né? Do TMD, né? Como otimizar um TMD. essa é uma boa ideia. Eu vou, na próxima aula, eu posso falar daquele caso lá, que vai ser a última aula teórica, né? Minha. Eu acho que poderia ser, né, falar um Aquele pouco caso lá de sobre. Londrina, lá, que eu fiz o cálculo do. Fiz vários cálculos lá do TMD. A formulação é aquela, tem que só checar e atualizar os dados numéricos depois, né? Tá certo. Então é isso, gente. Então tá bom, então. Por favor, pensem aí já nos seminários, que é para podermos, então, fazer a avaliação final aí do curso, né? Tá ok. Mais uma vez, então, muito obrigado, professor Yolanda, obrigado aos colegas aí, os alunos que estão Obrigado, obrigado. falando. Qualquer dúvida, estamos à disposição aí. Vou parar a gravação agora. Tá E bom. só lembrando ainda, antes de eu parar, que essa gravação vai ser disponibilizada para fins didáticos e educacionais e educação tecnológica. Tá certo. Obrigado, então, gente. Tá bom. Tchau, então, gente. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau, boa tarde. Boa tarde.